E se a verdadeira voz de Cristo tivesse acabado de se calar? E se o último suspiro de um papa fosse, na verdade, o eco de um grito antigo? Aquele que dizia, ama teu próximo, não da boca para fora, mas com os pés na lama e o coração exposto? Papa Francisco se foi. E com ele vai-se também uma esperança de fé encarnada, não em dogmas frios ou em púrpuras palacianas, mas numa humanidade radical, terna e perturbadora. Hoje, o mundo chora, alguns em silêncio, outros em orações tímidas. Muitos, talvez, nem saibam o que perdemos. Mas este vídeo é para lembrar. Lembrar que Jorge Mário Bergoglio ousou ser pequeno onde o mundo só aplaude os grandes, que levou o cheiro das ruas argentinas até os salões marmorizados do Vaticano, que enfrentou não inimigos externos, mas a indiferença interna, o luxo blasfemo, a cegueira espiritual. Neste vídeo, você vai caminhar por sua história, da infância nos subúrbios de Buenos Aires ao trono de Pedro, e entender por que sua morte não é apenas o fim de um pontificado, mas talvez o começo de um luto que ainda nem sabemos como viver. Papa Francisco, o 266º pontífice da Igreja Católica, faleceu no dia 21 de abril de 2025, aos 88 anos, na Casa Santa Marta, no Vaticano. Sua saúde vinha fragilizada havia meses, com recorrentes problemas respiratórios e limitações físicas que, apesar de evidentes, jamais o impediram de seguir à frente de suas responsabilidades com uma teimosia quase santa. Mesmo debilitado, fez questão de participar da bênção Urbi et Orbi no último domingo de Páscoa, como quem sabia que aquele poderia ser seu último aceno. E foi. A notícia de sua morte foi anunciada pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, que não escondeu a emoção ao lembrar que Francisco não foi apenas um papa, mas um servo obstinado da causa de Cristo, um pastor de almas que preferiu o campo às muralhas. O impacto foi imediato. Reações tomaram o mundo como ondas que não cessam. Líderes mundiais, religiões diversas, católicos fervorosos e até os críticos mais ácidos reconheceram. Francisco era diferente. Sua morte não foi apenas institucional, foi espiritual, foi pessoal. Para entender a grandeza de sua partida, é preciso olhar onde tudo começou. Jorge Mário nasceu em 1936, no bairro de Flores, Buenos Aires, em uma família ítalo-argentina simples, entre os cheiros de pão caseiro e o silêncio das orações da mãe. Desde cedo, sua vida foi marcada por perdas, doenças e escolhas. Estudou química antes de sentir o chamado para o sacerdócio. Ingressou na Companhia de Jesus, onde se destacou não por se impor, mas por servir. Na ditadura militar argentina, abrigou perseguidos, enfrentou dilemas morais e foi duramente criticado, mas nunca indiferente. Sua opção pelos pobres não era marketing pastoral, era vivência. Quando se tornou arcebispo de Buenos Aires, recusou viver no palácio episcopal e adotou um estilo de vida modesto, andando de ônibus, cozinhando sua própria comida. E assim, chegou ao conclave de 2013. Quando escolhido, pediu silenciosamente, rezai por mim, e adotou um nome que nenhum outro papa ousou antes, Francisco. Como o santo de Assis que trocou o ouro pela lama, ele trocou o cetro pela cruz dos outros. Papa Francisco representava o incômodo necessário num mundo de dogmas petrificados. Seu sorriso carregava ternura, mas sua fala, doce e afiada, rasgava hipocrisias. Defensor incansável dos pobres, dos refugiados, da terra e da inclusão, foi também alvo constante de ataques, dentro e fora da igreja. Foi acusado de relativista, herege, populista, e mesmo assim, não recuou. A dor mais silenciosa que sua morte deixa é o vazio ético, porque Francisco representava algo que poucos ousam ser, coerente com o Evangelho. Ele denunciou o consumismo como idolatria, a acumulação como pecado e a indiferença como crime. Em tempos onde até a fé é monetizada, ele lembrava que um cristão que não carrega os outros não segue o Cristo. Sua empatia não era estratégia, era natureza. Ele abraçava os miseráveis com as mãos enrugadas pela oração. Chorava com as mães dos desaparecidos.
Tocava os doentes sem luvas, sem medo. Com sua morte, surge a pergunta: quem terá coragem de continuar sua revolução mansa? Sua partida deixa um vácuo, mas também um espelho. O mundo verá agora se aprendeu algo com ele ou se seguirá fingindo, como tantos fizeram durante seu papado. As pompas dos funerais serão belas, mas será que seus ensinamentos ecoarão além da fumaça do incenso? Francisco não buscou justiça apenas nos tribunais. Quis justiça social, misericórdia concreta, amor encarnado. Desafiou o sistema, as elites religiosas, o moralismo vazio. O silêncio em torno de sua morte será ruidoso, porque ele era luz num tempo de sombras disfarçadas de tradição. E talvez sua ausência seja o teste final. Se a igreja vai voltar às velhas fórmulas, ou se ousará continuar o caminho que ele, com passos simples, mas firmes, começou a trilhar. E você, se um dia olhar para trás, vai lembrar de Francisco como um papa ou como um irmão da humanidade? Você acredita que a fé ainda pode ser radicalmente amorosa, como ele pregou? Ou já se conformou com uma espiritualidade plastificada, moldada pela lógica do mercado, do lucro e da aparência? Deixe seu comentário. Você acha que o mundo perdeu um papa ou um profeta? E, acima de tudo, o que você está disposto a fazer com o que ele deixou? A história vai tentar encaixá-lo entre os grandes papas, mas Francisco não cabe em medalhas. Ele foi, antes de tudo, um homem com fé o suficiente para duvidar das certezas estabelecidas. Em um tempo onde muitos cristãos esqueceram o Cristo e trocaram o altar pelo algoritmo, ele ousou relembrar o essencial, que o amor vale mais que a doutrina, que a compaixão supera a convenção, que Deus não mora no ouro, mas no abraço. O que resta agora não é só o luto, é o chamado. O legado de Francisco não é uma herança de mármore, mas de poeira e gente viva. Ele nos deixou as pegadas, e cabe a nós segui-las, ou apagá-las. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, se inscreva. Mas mais do que isso, reflita, porque fingir que não ouviu já é parte do problema.